aí, você que está ouvindo o EntreteneCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse programa tão especial que é feito de fã para fã. Eu sou a Luana Maciel. E aqui quem fala é a Júlia Muniz. E esse é o EntreteneCast, trazendo o mundo do entretenimento ao alcance dos seus ouvidos. O episódio de hoje faz parte da nossa série de diretores, onde falamos sobre grandes nomes do mundo do cinema, analisando seus principais filmes e destacando o impacto que eles têm ou tiveram na indústria. O diretor é a figura fundamental para a existência de qualquer filme. E muitas vezes ele acaba escondido atrás das câmeras, bem longe dos holofotes, não é mesmo? Mas aqui não. Nessa série especial te contamos a história da vida, carreira e além de várias curiosidades sobre esses diretores. Então se você ainda não conhece essa série, já passou da hora de seguir a gente e ficar ligado para não perder nadinha. É isso aí. Mas agora chega de enrolação. Já pega uma pipoca, aumenta o volume e chega mais, porque o clima tá prestes a ficar sinistro. Júlia, sou obrigada a concordar. Afinal de contas, a nossa estrela do dia é um mestre em filmes de suspense. Estamos falando do cineasta David Fincher. Se você ainda não associou o nome à obra, deixa a gente te lembrar. Ele é o autor de clássicos do cinema, como Clube da Luta, Seven, Os Sete Pecados Capitais, O Quarto do Pânico e Alien 3. Isso sem contar outros títulos que vieram um pouco depois desses sucessos, mas que são também muito aclamados, como o curioso caso de Benjamin Button, Garota Exemplar e A Rede Social. Ufa, é um currículo e tanto. Nem fala, mas antes da gente seguir com o nosso episódio, já pensou como seria louco se alguns desses mundos que o Fincher criou simplesmente colidissem? Nossa, mas como isso ia funcionar? Sei lá, eu tava pensando em alguma coisa tipo, como seria se todos os personagens que o Brad Pitt já fez nos filmes do Fincher fossem colocados em uma sala juntos, pra conversar? Seria tipo aquele meme do Homem-Aranha encontrando várias versões dele, sabe? Caraca, ia ser muito engraçado. Mas o Tyler Durden de Clube da Luta, o Detetive Mills de Seven e o Benjamin Button em uma conversa? Não sei não, ainda acho meio impossível imaginar um cenário desses. Mas você não precisa imaginar, é só ouvir, preste atenção. Boa tarde, com licença. Será que um dos senhores pode me auxiliar? Acredito que estou perdido. Espera aí, quem é você? Me chamo Benjamin Button, recebi um convite para uma reunião de urgência aqui nesse prédio. Mas não sei dizer se estou no lugar certo. Inclusive, conheço o senhor de algum lugar. O senhor me parece bem familiar. Olha aqui, eu não sei quem é você, mas eu também recebi esse aviso. Eu sou o Detetive Mills e achei que essa reunião era sobre o meu atual caso, mas parece que eu me enganei. Olá, senhores. Imagino que foram vocês que me convocaram para essa reunião de urgência. Era só o que faltava. Quem é você agora? Tyler Durden, em carne e osso. Não entendo, como não sabem quem eu sou? É impressão minha ou vocês se parecem muito comigo? Deve estar maluco, a gente não se parece em nada. Com aquele senhor ali eu até vejo uma semelhança, mas com você? Pois eu achei vocês iguaizinhos a mim. Olha, se isso aqui é tudo sobre minha condição, senhores, já lhe adianto que não dou entrevistas. Perdão, mas não entendi. Que condição é essa que aflige o senhor? A questão da minha idade, de como nasci velho e fico cada vez mais novo. Não é sobre isso a reunião? Como é que é? Não, quer saber? Acho melhor eu nem saber. Eu achei que era uma reunião para tratarmos de negócios, sabe? E para falar sobre o... Quer dizer, não posso quebrar a regra. Vocês já deveriam saber. E eu achei que se tratava sobre o caso que eu estou investigando. Creio que estávamos todos errados e isso só pode ser uma grande confusão. Peraí, só um segundo. Você disse investigação. É um policial? Com certeza tem coisa errada nessa história. Na verdade, acho melhor eu ir. Por que a pressa repentina, Sr. Durden? Algum segredo para esconder? Olha, senhores, está na cara que essa reunião foi uma pura farsa para nos reunir aqui. Não sei quem está por trás disso tudo, mas sugiro que a gente saia por aquela porta e esqueça isso. Só queria um pouco de paz. Se isso aqui não é sobre negócios, então não me interessa. Concordo com o velhote aí. Não sei não, isso aqui foi muito estranho. Para inventar uma trama mirabolante dessas... Uau, nunca pensei que eu fosse ouvir um diálogo desses. Mas enfim, já chega. Senão isso aqui também vai virar um filme inteiro. Agora, a gente bem que podia voltar a falar de quem deu vida a esses personagens, né? A mente por trás da história. Como eles mesmos disseram.
David Andrew Lew Fincher nasceu em 28 de agosto de 1962, em Denver, no Colorado, mas foi criado durante a maior parte de sua vida na Califórnia. Fincher começou a trabalhar com cinema desde muito novo. Aos 18 anos, ele já trabalhava em uma produtora de animações, a Corte Films. Dali, ele migrou para os estúdios de efeitos especiais do criador de Star Wars, a George Lucas Industrial Light and Magic, onde ele exercia funções variadas. Inclusive, olha que curiosidade legal. Enquanto trabalhava lá, o David Fincher ajudou com os efeitos especiais nas filmagens de O Retorno do Jedi e Indiana Jones, o Templo da Perdição. Nossa, então ele já estava envolvido no mundo de Hollywood mesmo antes de se consagrar como diretor, né? Pois é, mas o ponto de virada para Fincher foi quando ele deixou o trabalho na empresa de efeitos especiais para dirigir comerciais televisivos, chegando a fazer propagandas para grandes marcas como Nike, Coca-Cola, Levi's, por exemplo. E depois dos comerciais, ele passou a dirigir videoclipes musicais. E a gente tá falando de artistas mundialmente famosos, tá? Rolling Stones, Madonna, Aerosmith e Michael Jackson foram só alguns dos astros que deixaram seus videoclipes a cargo do jovem diretor. Inclusive, sabia que o icônico clipe de Vogue, da Madonna, foi um dos projetos do jovem diretor? Que legal! Isso explica porque tantos elementos do clipe são tão a cara do Fincher. As cenas acinzentadas, a iluminação direcionada e o jogo de câmeras, por exemplo. Ei, mas chega de spoiler. Bora voltar para a biografia dele. Depois de dirigir comerciais e outros vídeos, Fincher, enfim, foi se aventurar na indústria cinematográfica. Em 1993, David Fincher debutou no cinema com a estreia de O Alien 3. A sequência é aguardada entre os fãs de uma das franquias de ficção científica mais famosas de todos os tempos. O terceiro filme da série, Alien, acompanha a tenente Ellen Ripley, uma ex-funcionária de uma companhia de transportes espaciais que, de repente, se vê diante de uma nova aventura. Ela cai em um planeta estranho, uma colônia habitada por criminosos exilados. E enquanto lida com os perigos de conviver com esses indivíduos, Ripley descobre que um xenomorfo a seguiu e precisa lutar, novamente, para escapar e sobreviver. E só lembrando que xenomorfo é o nome que o Alien ganha dentro do universo dos filmes dessa franquia. Ela não parece estar muito machucada. Ela está inconsciente agora. Não posso lhe dar um diagnóstico específico neste momento. Ela vai viver? Eu acho que sim. Mas apesar de altas expectativas depois do estrondoso sucesso de seus antecessores, Alien 3 acabou sendo um fracasso total entre os fãs da franquia. Inclusive considerado por muito tempo como o pior filme de toda a saga. Mas mesmo antes de gerar reações tão negativas por parte do público e dos fãs, o filme se envolveu em uma série de polêmicas quanto à sua produção. Acabou que essa foi uma estreia bem traumática para o Fincher como diretor de cinema. Bem que eu já ouvi dizer por aí que ele detesta o próprio filme. E é isso mesmo. Lá por volta de 2009, o diretor praticamente deserdou o filme, revelando que ele mesmo odeia a produção muito mais do que qualquer fã. Nossa! Mas bora então explicar pro pessoal o que aconteceu de tão problemático assim pro David Fincher odiar o filme que ele mesmo dirigiu? Então, acontece que o processo de produção do longa foi marcado por uma série de confusões e intervenções do estúdio que desencadearam uma verdadeira bagunça. Para começar, o Fincher assumiu o papel de diretor depois de 2 outros candidatos terem desistido, o que significou que o Fincher teve muito menos tempo do que o normal para trabalhar com um projeto tão grande. Caraca, isso realmente deve ter sido complicado. Mas foi só isso? Ah, não, teve também uma outra questão. O próprio roteiro do filme. Inicialmente, o roteiro da obra seria assinado por David Giller e Walter Hill, que também eram produtores do longa. Mas, diante de um momento de muita indecisão sobre qual seria ali o novo rumo que essa história ia tomar, eles decidiram contratar um renomado escritor de ficção científica para ajudar, William Gibson, autor do livro Neuromancer. Gibson redigiu 2 rascunhos do roteiro. O primeiro deles era mais elaborado e grandioso, mas foi considerado muito caro e complicado pela Fox, a produtora do filme. Assim, a segunda versão reduziu um pouco as proporções da história. Mas, no fim das contas, nenhuma das versões se tornou o roteiro oficial, e as ideias de Gibson só entraram para a longa lista de ideias que existia até então. E um fato curioso é que hoje em dia esses roteiros do Gibson podem ser comprados ou lidos na internet. Tem até quadrinhos que adaptam eles e muitos fãs da franquia adoram essa versão alternativa. Mas, de volta à complexa tarefa de finalizar o roteiro de Alien 3, os 2 diretores que assumiram a tarefa antes de Fincher também tentaram contribuir para o processo, mas sem muito sucesso. Então Fincher entrou em cena e o problema estava resolvido, né? Pois é, não foi bem assim não. Na verdade, o filme começou a ser filmado sem um roteiro oficialmente pronto. Mesmo quando as gravações começaram, em janeiro de 1991, o roteiro ainda estava sendo elaborado e modificado.
Acho que dá pra entender um pouquinho porque o David Fincher tem tantos traumas do seu trabalho em Alien 3. E até hoje ele não gosta nem de tocar no assunto. E aqui, você sabia que quando eles contrataram Fincher, depois de vários conflitos com os outros diretores, a produção achou que o Fincher ia ser mais adepto a seguir comandos e instruções sem questionar muito, justamente por estar bem no comecinho de sua carreira no cinema, um novato. Mas não foi isso que rolou, né? Não mesmo. Desde o começo, Fincher já demonstrava um cuidado quase perfeccionista com suas obras, e não tinha medo nenhum de fazer demandas quanto ao seu estilo criativo. Ei, por falar nisso, antes da gente falar mais de algumas obras que foram relevantes para a carreira dele, acho bom a gente destacar os principais elementos da sua assinatura enquanto diretor cinematográfico. David Fincher é conhecido como um dos mestres do suspense contemporâneo. Seus filmes são marcados pela rica precisão em detalhes, pelos tons visuais e estética mais sombrios, assim como os próprios temas tratados. E esses temas mais sérios e sombrios tão comuns à filmografia de Fincher são sempre muito próximos do real, evidenciando aspectos de violência, maldade, ego e perversidade na sociedade humana. Para entender melhor como essa abordagem funciona bem no mundo do cinema, a gente se baseou em 2 trabalhos. O artigo acadêmico publicado pelo então aluno de comunicação Damon Stein, intitulado David Fincher e o Cinema da Crueldade, e a matéria da crítica Dandara Ariadne para o seu portal Cinema ATM, com o título David Fincher e a Condição Humana. E a Dandara, inclusive, participou de uma entrevista super legal aqui com a gente. Então, ao longo desse podcast, vocês vão ouvir alguns trechos dessa conversa que explicam vários aspectos do trabalho do diretor. Meu nome é Dandara Ariadne, eu sou carioca, eu sou formada em Belas Artes pela UFRJ Rural, com especialização em História da Arte e Construção do Alto Renascimento. Amo cinema, trabalhei com cinema durante os anos de 2019 até 2022. Já fui tradutora, já fui legendista para Netflix, para Amazon e hoje em dia eu fiz uma transição de carreira, então hoje eu sou gerente de projetos de uma empresa de tecnologia. Primeiro, vamos explicar essa ideia de cinema da crueldade. O cinema da crueldade é uma teoria inspirada no conceito do teatro da crueldade, desenvolvido pelo dramaturgo, escritor e roteirista francês Antonin Artaud. Esse modelo teatral, segundo as ideias de Artaud, se ancora na produção de um ritual físico e sensorial, repleto de luzes, sons e gestos com o intuito de impactar o público, conectando os espectadores com ideias de desejos escuras e a exposição do sagrado. Baseado nesse conceito, nasceu a teoria do cinema da crueldade, que segue a mesma lógica. Ela engloba filmes que investigam a moralidade humana e os comportamentos potencialmente perversos que ocorrem na nossa sociedade. Ou seja, em outras palavras, esse estilo cinematográfico basicamente promove filmes que mostram esse lado mais perverso e violento da sociedade, em uma tentativa de chocar o espectador e geralmente provocar alguma crítica ou reflexão. Esse tipo de cinema conversa muito com a cinematografia do Fincher, que em seus próprios filmes não hesita em recorrer à violência, tanto gráfica quanto psicológica, ou em retratar personagens assombrados e atormentados. E ao mergulhar nesses temas, o diretor busca justamente provocar esse espanto na sua audiência. E esse espanto é o que leva o espectador a questionar os dilemas morais apresentados na obra. Assim, o impacto também pode ajudar a tecer uma crítica social, dependendo do contexto. Se tem uma obra em que isso fica claro, e onde o significado de cinema da crueldade pode ser bem exemplificado, é o filme Seven, Os 7 Pecados Capitais. Lançado em 1995, 3 anos após o debut desastroso de David Fincher com Alien 3, Seven ia ser o filme que ia de fato deslanchar a carreira do diretor. A trama acompanha 2 detetives em momentos bem contrastantes de suas carreiras. O mais velho é o detetive William Somerset, interpretado por Morgan Freeman. Frustrado e cansado da vida de perseguição ao crime, ele está a ponto de se aposentar quando pega seu último caso. Ao lado dele, na investigação, surgiu o recém-transferido David Mills, que ganha vida na atuação de Brad Pitt. Mills é o completo oposto de Somerset, jovem e com o entusiasmo e euforia de alguém no início da carreira. Você quer muito ser amiga do Brad Pitt durante o filme, porque ele tem esse ar de sou descolado, eu sou esse cowboy americano que não tá nem aí pras regras. Ele é esse personagem explosivo, né? O que leva ao final, obviamente. E o Morgan Freeman, o personagem do Morgan Freeman, ele tem esse papel de professor.
pro Brad Pitt. Juntos, eles precisam desvendar quem está por trás de uma série de assassinatos misteriosos e cruéis que fazem referência a cada um dos 7 pecados capitais. Apesar de ser um filme muito tenso, que lida com temáticas bem pesadas, Seven foi um sucesso de público e crítica em sua época, e se tornou um verdadeiro marco cultural do cinema. O Brad Pitt mesmo brinca que até hoje param ele na rua pra perguntar "What's in the box?". A verdade é que Seven revolucionou esse subgênero de filmes de investigação e serial killers, e até hoje serve de referência para muitas outras obras. Mas o que torna esse filme tão único assim? Porque ele não é só mais um filme de investigação. Então, o filme tem vários méritos, mas um grande ponto de destaque com certeza é a construção dos personagens. Enquanto muitos filmes de suspense preferem focar nos possíveis suspeitos dos crimes, Seven tem sua narrativa totalmente concentrada nos 2 protagonistas e nas nuances desses 2 indivíduos. É uma narrativa, assim, muito contrária de todas as histórias de detetive que a gente viu na época noir dos anos 80, que era aquela perseguição frenética do policial perturbado, aquela coisa do, meu Deus, eu preciso descobrir quem é. E não, aqui você tá assim, não, cara, vamos ver as pistas, vamos ver os arquivos. Eu que tenho Zodíaco também, por exemplo, com o Robert Downey Jr. e o Mark Ruffalo, você tem essa coisa do vamos ver as pistas, vamos entender o processo de pensamento desse assassino. Isso é muito acolhedor para quem gosta de histórias, de contar e ouvir histórias, porque você acaba entrando na vibe daquele personagem. Você também acaba pegando um caderninho e anotando as pistas, e você sente muito isso. Só que vem o pulo do gato, né? Vem a vírgula. A todo momento que você faz uma coisa, o filme te dá isso, Seven. A todo momento que você faz uma coisa boa, você espera que essa coisa acabe rápido. Além disso, Seven chegava com uma proposta diferente dos filmes policiais e investigativos mais populares da época. Os detetives não são super-heróis, são personagens falhos e completamente humanos. E é aqui que entra um elemento crucial na filmografia do nosso diretor. Ele sempre mergulha nas motivações em torno dos personagens que ele retrata. O erro do Mills, a sua arrogância, é o que leva a cena da conclusão, que a gente vai falar melhor já já. Mas antes, vamos voltar um pouco na parte técnica. Embora a cena final seja meio que um plot twist, o filme todo vai construindo a tensão como um plano de fundo até que tudo explode nesse final. E a riqueza em detalhes do Fincher cumpre um papel essencial nisso. E aqui, embora a gente também precise elogiar o excelente roteiro de Andrew Kevin Walker e a direção de arte, é a direção de Fincher que meio que guia esses elementos, principalmente no jogo de câmeras e na escolha do que está sendo mostrado na tela e em quais momentos. Em diferentes momentos do longa, por exemplo, a gente conhece a casa dos 2 detetives, e enquanto o apartamento de Somerset é todo organizado e sóbrio, refletindo a sua natureza metódica, a casa de Mills é mais bagunçada e caótica. Pode até parecer besteira, mas essa oposição entre a dupla, que é constantemente reforçada ao longo do filme, é essencial para o desfecho dele. E além da disposição dos cenários, a fotografia do longa também é essencial para a história que está sendo contada. Marcado pelo uso de cores mais frias e sua ambientação sombria, elementos bem característicos do Fincher, essas cores são dispostas em momentos cruéis, mas também associados ao real. Aí, quando tem alguma cena mais amarelada ou quente, a sensação que fica é de um falso conforto, te preparando inevitavelmente para uma quebra, um rompimento. Uma cena emblemática que ilustra isso muito bem é quando o detetive Mills convida Somerset, o personagem do Morgan Freeman, para jantar com ele e sua esposa. O personagem do Brad Pitt, ele vive na ilusão. Ele é totalmente alucinado. O Morgan Freeman tá o tempo todo falando pra ele, cara, abaixa tua bola, não é assim que faz as coisas. E ele tá tipo, não, mano, eu sou invencível, eu derrubo todos os prédios que estão por aqui. E o ponto de mudança, que quando você começa a perceber que tem alguma coisa errada, é no jantar. Que o Brad Pitt convida o Morgan Freeman pra ir jantar. E você começa a perceber o quão podada a personagem da Gwyneth Paltrow fica quando ela começa a externalizar a opinião dela. Esse jeito da personagem mostra que existe uma tensão nesse casamento e nessa suposta vida maravilhosa de super-herói do detetive Mills. E por meio da perspectiva de alguém de fora, que é o Somerset, a gente vai vendo o desdobrar desse jantar dar pistas de que há algo errado mesmo, quando tudo deveria estar certo. Você lê o ambiente através do Morgan Freeman. Você é um convidado, como ele. Esse relacionamento já tá acontecendo antes dele entrar. O Brad Pitt já é um policial antes, ele já foi transferido antes, ele já passou por problemas antes. Então você tá entrando numa casa que tem uma tensão que tá sendo lindamente disfarçada por um ambiente à meia luz com um prato de macarrão na sua frente.
O diretor usa a luz e o contraste dessas cores para ajudar a contar essa história de uma forma mais sutil, dando pistas de que alguma coisa estranha está de fato pairando no ar em vários momentos. Parece sempre que algo ruim está para acontecer. É a construção de um caminho que te leva para aquele final. E atenção, porque a conclusão de Seven é o ápice do filme. Então, se você aí que tá ouvindo a gente não viu ainda, a gente não quer estragar sua experiência, não. Alerta de spoiler, prossiga com cautela. Mas não tem como não falar desse final. Ele é um ponto de virada na história. Todos os aspectos técnicos que a gente comentou te trazem até aqui. E é quando toda essa oposição de personalidade entre os personagens que a gente veio falando faz sentido e vira o foco da trama. Achei... Ai, eu vou falar uma coisa horrível. Mas, gente, não é na vida real, é no filme. Achei lindamente coreografada a cena do final. Eu acho que Brad Pitt trouxe um desespero, assim, muito doloroso pra cena. É no momento que o Morgan Freeman abre a caixa que o filme se concretiza como muito mais do que uma outra história policial e se fundamenta como uma análise da natureza humana. O filme, ele muda da ideia do policial inabalável, né, essa coisa dessa construção do Mad Max, porque tem umas referências de Mad Max em Seven. Então ele traz essa coisa do, beleza, eles pegaram um bandido, agora vai ter o lado da lei. E aí na cena final, eu foquei no personagem do Morgan Freeman e não do Brad Pitt, porque na cena final, o personagem do Morgan Freeman, ele tá, quando acontece a cena e quando o filme muda de viés, você não tem mais o viés do policial e do crime e do suspense. Agora você tem um viés do eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que lidar com essa consequência. E o personagem do Morgan Freeman tá tipo assim, putz, cara, eu vou ter que segurar, eu vou ter que mostrar pra esse cara que a vida de sonhos dele de ser um policial badass não vai acontecer. E esse filme vai se tratar de um filme sobre PTSD, sobre transtorno pós-traumático, sobre trauma, e como ele não vai poder ser afetado por esse trauma, e como ele perdeu tudo aquilo de equilíbrio que tinha na vida dele, porque ela era o único ponto focal que segurava a fera que tem dentro dele. Então esse filme passa a ser sobre vícios, sobre morte, sobre consequências, e como a gente lida com a nossa perda, com o nosso luto, na verdade. Então, em 3 minutos, ele consegue fazer essa mudança de cena com um pôr do sol e 2 câmeras e um carro no meio do deserto de Las Vegas. Ah, e lembra que a gente falou desse cinema da crueldade lá atrás? Que busca causar choque e impacto no público? Pois é, nesse filme isso fica bem explícito. Juntando essa estética sombria, os crimes macabros e a revelação final, o mundo que Fincher apresenta aos seus espectadores é um mundo cruel, maligno e assustador, mas também muito próximo do real. Inclusive, talvez mais assustador porque é tão próximo do real. Nesse contexto, a violência no filme é usada para fazer a audiência, por meio do espanto, compreender e de fato se sentir imersa nesse universo. E, mais uma vez que isso acontece, a oposição de personalidades entre os detetives se torna também um instrumento narrativo que mostra como as pessoas diferentes se comportam diante a crueldade. E assim, o clímax do filme deixa para o público questões e dúvidas sobre a moralidade da sociedade moderna. E na época que Seven saiu, você tinha a visão da virada do milênio. Essa coisa do, meu Deus, vai começar um novo século e agora tudo vai melhorar. A gente estava saindo de um governo americano que foi um governo que teve uma recessão econômica muito grande. Então, o cinema era uma ilusão. Olha como é que a gente estava abrindo os anos 2000. Harry Potter, Senhor dos Anéis, Matrix, né? Matrix é um exemplo falho de esperança, né? Que o ser humano vai vencer a inteligência artificial e que nós iremos dominar a inteligência artificial. É 2026. Estamos aí. Então, o Seven chegou para mostrar que é ótimo ter essa esperança. É ótimo, a personagem da Gwyneth Paltrow, por exemplo. É ótimo você sonhar com uma mesa posta perfeita, onde você chama o seu amigo, que é o seu parceiro de trabalho, para jantar na sua casa e conversar amenidades sobre um prato de macarrão. É maravilhoso. Mas, no final do dia, a gente precisa entender dos sacrifícios e consequências que as nossas escolhas têm perante a sociedade, a gente como participante ativo dessa sociedade. E Seven, por exemplo, qual é a consequência final, né, do personagem do Brad Pitt? Ele é o culpado pela morte da esposa dele, não é o assassino que matou
a esposa dele, cortou a cabeça dela e colocou dentro de uma caixa. Não, é o Brad Pitt que matou a própria esposa, porque ele não reconheceu a própria arrogância dele no processo de ir atrás desse assassino. E fica até uma pulguinha atrás da orelha de quem viu, né? Que te pergunta o que você faria no lugar deles. E esse lance de finais chocantes e que transformam o modo como a gente vê o filme, o que a gente conhece hoje como plot twist, são uma outra especialidade do Fincher. É só pensar em outro grande sucesso do diretor que veio logo depois. Bora falar de O Clube da Luta? Eu olho à minha volta e vejo muitas caras novas. Calados! O que significa que muitos de vocês quebraram as 2 primeiras regras do Clube da Luta. Clube da Luta saiu no ano de 1999 e foi baseado no livro homônimo de Chuck Palahniuk. A história acompanha um homem deprimido e frustrado com a vida monótona, que é interpretado por Edward Norton. O protagonista sofre de insônia severa e de uma forte compulsão por compras. Em uma tentativa de ocupar seu tempo e minimizar o problema da insônia, o personagem adquire um hábito peculiar. Ele passa a frequentar vários grupos de autoajuda. Mas a vida dele muda radicalmente quando ele conhece Tyler Durden, um estranho vendedor de sabonetes. Depois de passar por um momento de catarse onde eles brigam fisicamente um com o outro, eles passam a lutar fisicamente entre si todas as noites. Essa prática inusitada atrai a atenção de vários homens, que passam a querer se juntar também. Assim, juntos, os protagonistas criam um clube clandestino que promete trazer adrenalina e emoção para a vida de seus membros, o Clube da Luta. Como clubes normais, eles têm regras e mandamentos essenciais. Diferente de clubes normais, porém, o objetivo desse aqui no final das contas é que os participantes se machuquem, se batam e entrem nos socos. E por falar em regras, a gente tá quebrando a principal regra do clube aqui, né? Mas acho que a gente pode abrir uma exceção para os nossos fãs do ateliê. Bem-vindos ao Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. Na época que o filme estreou, ele teve uma recepção bem conturbada. A produção foi um fracasso comercial, com uma bilheteria muito abaixo do esperado. Para se ter uma ideia, a arrecadação total nos Estados Unidos foi de 37 milhões de dólares, sendo que só o orçamento para a produção tinha sido de 63 milhões. Além dessa questão, o filme foi considerado muito controverso, dividindo as opiniões do público e da crítica. A maior parte dos críticos elogiaram as atuações, a direção e a fotografia, mas o conteúdo foi o verdadeiro motivo das polêmicas. Alguns críticos defendiam a natureza satírica da trama, mas uma grande parte do público viu o filme como uma exibição de violência barata, sem necessidade ou intuito. Para piorar, muita gente não entendeu a mensagem que o diretor queria passar e acharam que se tratava de uma glorificação dessa violência. Foi só com o passar dos anos que a mensagem por trás do filme foi sendo melhor avaliada e debatida entre fãs, e a avaliação da obra foi se tornando cada vez melhor, ganhando muita popularidade especialmente por volta dos anos 2000. Assim, de fracasso, ele passou a ser considerado por muitos como um clássico cult. Mas o pior é que ainda hoje tem muita gente que assiste e não entende. Tem até quem usa o filme para glorificar os estereótipos de gênero e ideias machistas. Então, só para ficar bem claro de uma vez por todas, galera, Clube da Luta é uma sátira que debocha da masculinidade tóxica e da cultura capitalista que cria homens problemáticos como Tyler Durden. O filme tá o tempo todo criticando esses ideais, não glorificando. Se você não entendeu isso, por favor, assiste de novo. Inclusive, a gente pode relacionar isso com aquela questão do cinema da crueldade de novo. Em Clube da Luta, talvez até mais do que em Seven, as cenas de violência ajudam a compor essa camada de crítica social presente no filme. Na verdade, acho que o interessante é que as cenas de violência em Clube da Luta quase contam uma história por si só. Elas mostram esse lado perturbado daqueles homens que se sentem tão vazios que precisam flagelar uns aos outros para sentir alguma coisa que seja. Além do mais, o filme também toca em dilemas morais, tipo, será que a violência seria tão errada assim entre essas pessoas que por livre e espontânea vontade escolhiam estar no clube e participar das lutas? Assim, mais uma vez, a gente vê na filmografia do Fincher as características e temáticas da teoria do cinema da crueldade e da análise da condição humana. Também é legal falar de um dos protagonistas do filme, o Tyler Durden. É vivido pelo ator Brad Pitt, uma das estrelas queridinhas de Hollywood. E ele também viveu o detetive Mills em Seven e o Benjamin Button em O Curioso Caso de Benjamin Button.
Ou seja, como dá pra ver, existe uma parceria já consolidada entre o ator e Fincher, o que parece dar muito certo pros dois, considerando que as 3 produções se tornaram filmes de sucesso. Mas voltando ao Clube da Luta, se tem outro elemento típico do diretor nessa obra que a gente não pode deixar de comentar, é o grande plot twist do final. Nossa, é verdade. E já fica aqui outro aviso de spoiler. Se por algum motivo você não viu esse filme ainda, não estraga sua experiência. Vai lá e assiste. Mas ei, peraí, também não precisa sair do episódio, que a gente ainda tem muita coisa legal pra falar. É só pular uns segundos aí, vai. Enfim, no final do filme a gente descobre que, na verdade, o nosso protagonista e o Tyler Durden são e sempre foram a mesma pessoa. E o que eu acho mais legal disso é que a gente não suspeita, mesmo com algumas coisas bem óbvias sendo jogadas na nossa cara. Como o fato do protagonista, o narrador, não ter seu nome mencionado em nenhum momento. Ou o fato de que, por alguns segundos muito breves, o público consegue ver uma sombra, uns flashes do Tyler Durden em várias cenas, mesmo antes dele aparecer, como se ele já estivesse ganhando forma aos poucos na mente do narrador. Esse é aquele tipo de plot twist que muda completamente o jeito como você encara o filme todo. É por isso que eu sempre amo rever Clube da Luta. Ah, eu também. E como a gente já comentou, finais surpreendentes com essa pegada de reviravolta são bem típicos da identidade cinematográfica de Fincher, talvez para provocar o choque que a gente tem falado aqui no episódio. E de novo, aqui em Clube da Luta, a iluminação e cores estão sempre se comunicando e te falando alguma coisa. Nessa obra, a disposição das cores ajuda a diferenciar o que é real e o que é a fantasia do narrador, e criam também a tensão que deixa qualquer espectador na ponta da cadeira. Porque você tem essa diferença da luz. Quando você está em ambientes que são para serem realísticos dentro do filme, todas as cenas são escuras. A realidade trabalha em tons de cinza, preto, azul e verde escuro. E as cenas do fantástico, que são os momentos que a gente chama no cinema, que são os momentos de respiro, que é para o telespectador não sair da cena com dor de cabeça, são cenas que você tá assim, você tá no pôr do sol, mas o carro é preto. Você tá dentro de um quarto onde ele tá claro, mas tem um canto que o abajur tá apagado e o sofá é marrom. Então, a todo momento, e ele faz isso em diferentes filmes também, então a todo momento você tem uma resistência muito grande, você é forçado a entrar na fantasia. Esses elementos transitam entre essas transformações estéticas que te causam nervoso o tempo todo. Você não tem um momento de paz durante os filmes de David Fincher. E é bem legal analisar essa oposição da fantasia e do real nas obras, e ainda mais nesse filme do nosso diretor. E essa oposição também é ilustrada por meio da personagem da Helena Bonham Carter, a Marla. Ela é, a princípio, uma mulher que irrita o narrador, mas também atua como interesse romântico dele. E depois, ela vira um ponto de antagonismo entre o narrador e Tyler. Mas muito mais que isso, ela também é uma lembrança para o narrador do que seria a verdade, a realidade. Por isso, ela está frequentemente... Mas muito mais que isso, ela também é uma lembrança para o narrador do que seria a verdade, a realidade. Por isso, ela é frequentemente associada àquelas cores mais frias e está sempre falando para ele acordar. E também tem essa relação do feminino em Clube da Luta, né, com a personagem da Helena Bonham Carter, que ela é uma mulher louca, né, no filme ela é uma mulher louca, e ela é contraversiva, ela tá fora dessa ilusão, e uma coisa muito engraçada é que ele faz isso com a luz, né? Com a Helena Bonham Carter, o que eu acho que é uma ironia muito legal por ela ter essa atmosfera gótica, todas as cenas que a Helena Bonham Carter está são frias. Até tem uma cena muito específica, que é uma cena que ele brinca com a nossa construção de realidade, quando ela tá ficando com o Tyler no quarto e o Edward Norton, o personagem do Edward Norton, tá do lado de fora. Quando o Edward Norton está sozinho no corredor, o corredor é quente. Quando ela sai, a porta se fecha, a cena foca nela, que tá toda de preto, e a parede fica cinza. Então, ela é real, porque ela tá fora do padrão que ele tá vivendo, ela tá fora da construção que ele tá vivendo. E ela tá o tempo todo falando pra ele, mano, tem que acordar. E o uso das cores também pode ser percebido ao longo do final, quando o narrador finalmente acorda. E que final! Adoro como ele sempre cria essas reviravoltas. Além de Seven e Clube da Luta, a gente tem finais chocantes em outros filmes, como Zodíaco e Garota Exemplar. Nossa, inclusive eu amo Garota Exemplar. Vamos falar desse filme também? Com certeza! Sempre penso na cabeça dela.
Eu me imagino abrindo seu lindo crânio, desenrolando seu cérebro, tentando encontrar respostas. As questões básicas de qualquer casamento. Garota Exemplar foi lançado em 2014, sendo uma obra dessa leva de filmes mais novos do diretor. Baseado em um livro de suspense homônimo, a história do filme começa quando uma mulher chamada Amy Dunne, interpretada pela atriz Rosamund Pike, desaparece misteriosamente na manhã do 5º aniversário de seu casamento. O marido, Nick, vivido por Ben Affleck, se torna o principal suspeito e passa a ser investigado pelo que pode ser um possível crime. Mas, à medida que o mistério passa a ser explorado, algumas revelações mostram que o relacionamento aparentemente perfeito do casal guardava muitos segredos e mentiras. E o David Fincher, ele tem isso, né? Ele faz filmes a cada lua, né? E todos esses filmes brincam com a forma como a sociedade está se expressando naquele momento. E foi muito impactante Gone Girl, especificamente, porque a gente estava tendo um boom do feminismo dentro das redes. O movimento Me Too estava começando bem pequenininho a se intensificar, logo que veio o boom em 2020, 2021. Mas a ideia do fantástico e sexual da mulher, né? A mulher tem que ser aquela femme fatale e doce e uma característica bem hollywoodiana de diminuir a identidade feminina, que é o que estava acontecendo no cinema naquele ano. E aí você vê com Gone Girl que foi uma mulher assim altamente feminina, poderosa, que sabia dizer não e sabia construir o próprio futuro. Garota Exemplar é mais um exemplo de como Fincher gosta de trabalhar essas temáticas que se voltam para o psicológico humano. Dessa vez, com uma pegada mais moderna e um olhar voltado para a instituição do casamento. A principal mensagem gira em torno de relacionamentos que são sustentados por falsas aparências. E o mais interessante é que, de novo, você quase pode se identificar com essas pessoas na tela. É claro que o que está sendo mostrado ali é bem horrível e cruel, mas tem algum nível também de humano. Quantas vezes a gente já entrou numa relação onde promessas foram feitas, expectativas foram levantadas e no final, eu tô falando agora do aspecto feminino, a mulher sai como a ex-maluca que não prestou atenção em nada. Eu acho que o que é irônico esse filme ter sido, né, produzido e dirigido por um homem, mas Amy, ela é o retrato da nossa vingança não falada e é uma vingança ao mesmo tempo não completada porque ela também se castiga. Ela tem consciência das coisas que ela precisou fazer para chegar ali. Essas coisas não foram boas e por conta disso o castigo dela vai ficar nesse relacionamento. E a vingança não completada dela é isso. Ela construiu uma narrativa para se vingar dele pelos sonhos que ela construiu para ela, que ele não tinha a mínima ideia do que era, mas que na cabeça dele ele tinha que saber. E ela falou, nós vamos ficar presos nesse casamento, não tem nada que você faça pra sair daqui agora. E esse vai ser o nosso inferno. Por isso que a gente tem falado o tempo todo desse fator de mergulhar na condição humana. Porque no final, os filmes do Fincher são sobre esse estudo da moral humana. É a mistura certa de sátira, crítica e fantasia, mas com um toque do real sempre ali. Eu acho que o Fincher, ele não tá fora do elemento fantástico, tá? Ele não tá fora dessa ideia de que o cinema ele é um entretenimento, ele é um lazer. Ele não tá fora disso. Mas eu acho que ele usa isso para ser um rebelde de dizer assim, você quer um filme fantástico? Ótimo. Vou dar pra você um filme fantástico de 2 detetives que estão caçando um assassino, mas eles vão ser cruéis, eles vão ser reais. Mas vai ser fantástico, tá? Porque, claro que não é possível fazer isso aqui. Então, eu acho que dentro da ironia do fantástico dele, ele tá o tempo todo falando pra gente que tá tudo bem a gente criar um cinema e um processo artístico onde a gente fuja da nossa realidade. A gente faz isso o tempo todo. A gente tá sempre criando processos onde a gente foge daquilo que nos machuca no nosso dia a dia. E hoje o mundo tá muito doloroso. Isso tudo, no Fincher, é pra você falar assim, cara, viva na sua fantasia, mas saiba que essa fantasia, ela é uma fantasia. Mas voltando a Garota Exemplar, uma coisa legal é que a montagem do filme está em sincronia completa com o roteiro, ao desvendar essas falsas pretensões do relacionamento do casal e até dos próprios personagens.
Só lembrando que no mundo do cinema, o que a gente chama de montagem nada mais é do que a técnica de edição que consiste em reunir as partes do filme que foram gravadas de forma separada e juntar elas em uma sequência para que o longa faça sentido. Mas apesar de parecer uma coisa básica e até óbvia, a montagem é um elemento delicado e crucial dentro da indústria cinematográfica. Afinal, o jeito como as cenas são ordenadas e dispostas também ajuda na forma de contar a história. E em Garota Exemplar, especificamente, a montagem se destaca pelo seu impacto na própria trama. O filme segue uma estrutura não linear, que viaja entre duas linhas temporais distintas. O presente, que é quando a procura por Amy Dunn está acontecendo, e o passado, com flashbacks que retratam as passagens pelo diário da mulher. Além disso, a narrativa também se divide entre a perspectiva de cada um dos protagonistas, o que quer dizer que algumas cenas são do ponto de vista da mulher desaparecida, enquanto outras são do ponto de vista do seu marido, o Nick. Assim, ao longo do filme, você nunca sabe quem está realmente certo ou qual das duas visões seria a verdade. Por isso, nesse caso aqui, a gente fala que a montagem serve como uma ferramenta de manipulação, enganando e confundindo o espectador ao mostrar acontecimentos sob óticas diferentes e muitas vezes até mentirosas. Bom, isso até o final, porque quando o público descobre o que realmente rolou, a montagem se transforma para provar qual versão seria verídica. Tanto que tem uma cena onde a Amy olha para o marido, que é a cena inicial e final, só que retratada sob diferentes olhares. O ângulo muda, a luz muda, e nossa percepção da cena e de todo esse universo muda também. Tem uma coisa muito maneira que acontece com os personagens do Fincher, que é quando eles acordam. Muito legal. Isso é muito legal. E em Seven é no final. Em Clube da Luta é quando ele percebe que ele é o Tyler. Em Gone Girl é quando ela tá sentada no sofá e faz o negócio da cabeça, assim, quando ela tá olhando pro marido dela. É muito legal esse processo, porque você, se o ator for bom, pra você fazer essa virada de roteiro, que é o como você percebe o quão ruim você consegue ser a partir do momento... Ruim não, quão mimado você consegue ser e o quão infantil na sua abordagem e expressão você consegue ser quando você não tem aquilo que você quer. Mas a gente tá falando tudo isso aqui da montagem, essa parte fica no mão do Fincher? Então, meio que sim e meio que não, vamos lá. O diretor influencia muito a montagem, claro, e especialmente quando se trata de diretores renomados como Fincher, eles geralmente acompanham todo esse processo de produção do filme bem de perto. Mas existe a função do montador, ou editor, que não pode ser esquecida. Em Garota Exemplar, quem ficou com o cargo dessa função foi Kirk Baxter, que também já trabalhou com David Fincher em vários outros projetos. Foi ele que também fez a montagem de Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, A Rede Social e O Curioso Caso de Benjamin Button. Nesses dois primeiros filmes que a gente mencionou, ele trabalhou ao lado de outro editor, o Angus Wall, que também colabora frequentemente com Fincher. E parece que essas parcerias estão funcionando super bem, porque os 3 filmes que a gente mencionou foram indicados ao Oscar de melhor edição. E por mais que Benjamin Button não tenha levado a categoria, os outros 2 se consagram como vencedores e ainda em anos consecutivos. Legal, né? Muito! Mas agora que a gente entrou nesse tópico de premiações, acho que não dá pra fugir da pergunta que todo diretor hollywoodiano ouve por aí. E aí, David Fincher já ganhou algum Oscar? Pois é, não. Ou pelo menos, não ainda. Quem sabe no futuro, né? Mas peraí, deixa só a gente esclarecer uma coisa. A gente tá falando de Oscar de direção e de melhor filme, porque os filmes de Fincher já ganharam várias estatuetas em categorias técnicas e de roteiro. E outra, apesar de não ter o aclamado Oscar de diretor, isso não quer dizer que Fincher nunca tenha sido reconhecido pela academia. Ele já recebeu 3 indicações. Pelo Curioso Caso de Benjamin Button, em 2009, pela Rede Social, em 2011 e por Mank, em 2021. Inclusive, eu acho que a gente tem que falar também de A Rede Social. Lançado em 2010, o filme conta a história da criação do Facebook, mostrando como a rede, que inicialmente era apenas um projeto de 2 estudantes universitários, voltado para a comunicação entre estudantes da faculdade, se tornou um meio de conexão global. O filme foi aclamado pela crítica e chegou a vencer o Oscar de melhor roteiro daquele ano. Aqui, a gente pode até não ter os crimes e mistérios, perseguições e plot twists da maioria dos outros filmes do diretor, mas aquela camada de análise psicológica e minuciosa dos personagens ainda está bem presente. David Fincher pega o que poderia ter sido um filme corporativo, básico, e transforma em um verdadeiro suspense. E, de novo,
passa pelas questões que a gente comentou lá atrás do cinema da crueldade. Contradições, morais e dilemas sociais em destaque. O ponto é que o filme não é só sobre a criação do Facebook em si, porque além dessa camada inicial, a gente tem um thriller sobre amizades, ambição e a busca incessante por poder. Ô, Mark! Ô, Mark! Ele tá online. O quê? Ele tá online. Ah, tá? Tá. E agora, ainda tá online? Chama a segurança. Assim, apesar de falar do surgimento de uma rede digital, a verdadeira história é pautada nas relações humanas por trás dessa novidade. Agora que a gente falou dos principais filmes do Fincher, e vamos só lembrar que é claro que ele tem outros filmes também muito queridos e famosos, mas simplesmente não dá tempo da gente falar de tudo aqui. Com certeza, até porque a gente não pode acabar esse episódio aqui sem falar de uma coisa muito importante na vida de todo diretor: o jogo de câmeras. O diretor controla as câmeras, e com isso é ele quem decide o que a gente vai ver em tela e como a gente vai ver. Por isso, muito da identidade do diretor também está no jeito como ele gosta de mexer com as câmeras de um estúdio. Exato. E no caso do Fincher, ele parece gostar muito de filmar no plano aberto, que é quando a câmera filma o personagem de uma distância maior, pegando mais elementos do cenário da tela. Só que o jeito que o Fincher usa essa técnica acaba aproximando o espectador do personagem, ao invés de afastar, como geralmente ocorre. Porque o diretor usa o contexto da cena e o cenário de fundo para intensificar a percepção do personagem e de como ele interage com aquela realidade. Já a filmagem em close-ups, que são tomadas de bem mais próximas de um ator ou objeto, são utilizadas com mais cautela pelo diretor. O Fincher defende que um close-up é um jeito de redobrar a atenção do público em algum elemento. É como se você dissesse: olha isso aqui, isso é importante. Mas justamente por isso, ele prefere usar essa técnica só quando realmente é essencial, para não perder esse efeito de relevância. Para ficar mais claro, a gente pode voltar a falar da cena final de Seven. A maioria da cena se desenrola por meio de planos gerais ou planos médios. Mas quando o detetive Somerset entende o plano do assassino, há um close-up no seu rosto. E também quando o personagem do Brad Pitt vai descobrindo o destino da sua esposa, essa técnica é aplicada no ator. Ou seja, o Fincher escolheu usar o close-up nessa sequência para enfatizar a agonia e a dor desses personagens diante de uma revelação chocante, deixando tudo mais intenso. Se o jogo de câmeras é um fator que interfere no modo como se conta uma história, o uso das cores certas para transmitir exatamente o que se quer falar também é fundamental. E como a gente foi descobrindo até aqui, uma coisa legal que dá pra perceber é que os filmes do Fincher têm essa paleta mais escura, fria e até um pouco apagada. No geral, o diretor usa esses tons cinzentos e monocromáticos para mostrar o entorpecimento dos personagens nesses universos cruéis e caóticos, e a transição do real para a fantasia. E as cores mais vivas e discordantes ficam ainda mais em destaque em meio a essa paleta, e passam a ser usadas para atrair o olhar do público para algo mais específico também. Olha, foi muita coisa legal que a gente aprendeu hoje, né? E falar de cinema é sempre tão legal, então agradecemos muito a você que está ouvindo aí. E a Dandara também, que ainda deixou um recado super legal pra gente no final da entrevista. Acho que cinema é uma forma de arte, mas além disso também, a arte sempre imita a vida sempre imita a arte. Mas eu acho que também a gente tem que ter consciência de que tudo que a gente cria dentro do cinema e tudo aquilo que a gente consome dentro do cinema reverbera para a forma como a gente se expressa dentro da sociedade. E quando a gente se alimenta de arte, a gente se alimenta de sociedade. E quando a gente se alimenta de sociedade, a gente consegue passar adiante valores mais edificados. Então, eu agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho de cinema. Tudo que a gente falou até aqui, edição, escolha de cores, de câmera, música, tudo isso faz parte do trabalho do diretor. E o que o Fincher faz é usar com maestria todos esses elementos em conjunto para contar as suas histórias de suspense, que mergulham na capacidade de crueldade humana e em dilemas morais da vida em sociedade. Peraí. Então essas duas malucas estão falando que a nossa vida é uma mentira, que nós somos personagens de filmes. É isso mesmo? Bom, pelo que eu entendi, é isso mesmo. Parece improvável, mas, bom, a minha vida toda é fora do comum. Eu ainda acho que tem algum criminoso por trás dessa bagunça. Vou chamar meu colega para investigar. Pra mim isso é todo um plano desse pessoal aí estranho que quer controlar a gente e acabar com meus negócios. Tô fora. Bom, se há realmente um público nos ouvindo, espero que eles possam ter aprendido algo com os nossos filmes e aventuras. Podem descer os créditos finais, porque o Entretenicast de hoje chegou ao fim.
Muito obrigado por terem ficado com a gente até o final da sessão. Compartilhe esse podcast com seus amigos, familiares e até com seus inimigos, porque todo mundo merece ouvir som de qualidade. Esse podcast é uma realização do Audiolab UERJ com coordenação geral de Felipe Mostaro, roteiro e narração de Luana Maciel e Júlia Muniz e edição de Ramon Lemes, além de contar com a entrevistada e colaboração de Dandara Ariadne. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Entretenicast, o cinema ao alcance dos seus ouvidos.